Telescópio de número 79. Eu sou o Hernani. Eu sou o Lucas. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Josué. E nós estamos aqui pela 79ª vez para conversar sobre assuntos do nosso mundo. E você que recebeu aí no seu feed, está assustado? O que é isso? O que está acontecendo? Não sei, o que é telescópio? O que é telescópio? Lucas, nosso hermeneuta de parábolas bíblicas, vai explicar para vocês em poucas palavras o que é o telescópio, Lucas. Telescópio é um grupo de amigos que não é especialista em absolutamente nada, mas é crente em Jesus e se importa com as questões relevantes para o mundo e para a igreja. E sempre tem um convidado que esse sim é sempre um especialista de alguma coisa. E nós conversamos a respeito dos temas que consideramos relevantes para a sociedade, para o nosso tempo. É isso aí, né? Por que 79? Porque o Telescópio já é um canal idoso, já com mais de 2 anos, né? Antes a gente fazia no nosso canal no YouTube, youtube.com/canaltelescópio, onde tem os programas anteriores, mas o programa, por diversas circunstâncias, veio a falecer, né? Acabou. Mas os nossos amigos da Crentaços Produções Subversivas, tal qual Jesus chamando Lázaro da tumba, eles nos chamaram e nós ressurgimos das cinzas e vamos continuar. Não vamos zerar a contagem, porque em miúdos a gente vai continuar fazendo o que a gente já fazia, que é conversando e trocando ideia e tentando refletir juntos, né, sobre os assuntos. Como o Lucas falou, a gente não tá aqui para concluir nada. Então você que tá aí a postos com as suas tochas para nos queimar, fique tranquilo, a gente não tá concluindo nada, a gente só tá propondo reflexões acerca do nosso mundo, né, da nossa vida, principalmente dentro daquilo que nos une, que é o cristianismo e enfim, né? E nós vamos continuar a partir de agora em podcast. Então o Telescópio agora virou um podcast aí da grande casa da Crentaços Produções Subversivas. A gente continua nas redes sociais com @canal Telescópio, então Twitter, Instagram e o Facebook principalmente. Seguindo a linha globalizada dos grandes conglomerados. Exato, um abraço pro Zuckerberg. Fomos abraçados aí. Exato, né? Por então um grande conglomerado. Exato, seguindo as tendências, a Unilever. Exatamente. Né? A P&G aí dos movimentos podcastianos. Exato. E aí você pode nos seguir lá e interagir com a gente, principalmente agora nesse começo, né? Fala o que você achou, essa sua impressão, mande a sua opinião, você que é especialista nos assuntos que a gente tratar, a gente se compromete aí a interagir, porque é muito legal conhecer pessoas novas. Foi nesse universo da internet que a gente conheceu o Jonathan e a Tamires, e a gente tá muito feliz por esse novo momento e muito empolgado, né? Tá sendo uma experiência muito legal trazer o Telescópio para essa nova casa e para essa nova linguagem. Mas, feitas as apresentações, né, do canal, a gente vai apresentar nosso convidado, nosso querido Josué Salustiano. Josué, dá o seu olá para o pessoal que está nos ouvindo. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Hernani, Lucas, Rodrigo. Obrigado. Vamos conversar. Vamos aprender um com o outro aí, construir esse conhecimento. Não se confunda, não é o Cid Moreira, viu? É o Josué Salustiano que está aqui conosco. Dono de uma voz, né? Que abrilhanta a nossa voz. Regula o grave aí do seu celular, pra você conseguir aproveitar de toda a potência vocal do principalmente quando sai do Lucas pra ele, você dá uma regulada legal. Dá um choque. Dá um choque auditivo. Uns têm conhecimento, outros têm voz, né? Lucas tem olha só isso. Deu uma flutuada aí, deu. Exatamente. Desce aí. Mas, né, como agora, antes, pro pessoal que já conhecia o Telescópio, sabe que a gente fazia enquetes pra escolha de tema. Antes era semanal, agora é mensal, todo dia 10 no seu feed aí de podcast. Agora a gente escolhe os temas. E aí, como primeiro tema, o mês de setembro, o mês que tá saindo esse programa, é um mês que tem se consagrado como o Setembro Amarelo, né? Mês em que a gente une esforços enquanto sociedade para discutir o problema do suicídio, esse problema seríssimo, endêmico de saúde pública, né? E o mês de setembro, então, tornou-se um mês em que a gente se dedica como sociedade mesmo a discutir e refletir sobre esse assunto. Esse é o nosso tema. Como eu disse, a gente vai propor uma reflexão e a gente gostaria muito que você participasse dessa reflexão, nos ouvisse e interagisse conosco. Depois trazendo também os seus olhares, que é o que enriquece
tanto o canal quanto a nossa própria vida, que no fim das contas é o que nos motiva também, né? Crescermos juntos. E o Josué trouxe aí dentro do seu vasto arquivo, conhecido como internet, vários dados estatísticos sobre o suicídio. E é a partir desses dados que a gente vai começar o nosso papo. Josué, o que você tem aí que você trouxe pra gente? De uma fonte confiável, né? A Organização Mundial de Saúde, ele vai estar falando aí uma estatística segura que eles postou foi no ano de 2012, e ali ele colocou os rankings por países, por número de suicídios. Então nós temos ali, em 2012 foram registrados 11.821 mortes. 11.821 mortes, falando isso do Brasil. Brasil, que é o 8º país em número de suicídios, 11.821 mortes. Mas colocando num ranking sequencial, tá? Ranking sequencial, nós temos aqui que o país com mais morte é a Índia, 258 mil óbitos, seguido da China com 120 mil óbitos, depois os Estados Unidos com 43 mil óbitos, a Rússia com 31 mil óbitos, Japão com 29 mil óbitos, Coreia do Sul 17 mil óbitos e Paquistão 13 mil óbitos. Aí vem em seguida o Brasil isso com 11.821. Em números absolutos, mortes, né? A gente vê que não existe um padrão, né? Também criou-se aquele mito de países nórdicos têm mais suicídio e tal. Talvez a gente pegando uma estatística de proporção, né? A gente consiga identificar melhor, mas esses números por cima, como a gente disse aqui no pré-telescópio, só para mostrar pra gente, dar um panorama de que realmente é um problema global, não se resume a uma economia ou a um sistema de governo ou a uma realidade social. É um problema que atinge toda a humanidade e que tem crescido de maneira constante no Brasil, né? Nos últimos anos, os dados aí da OMS e do Ministério da Saúde e das instituições ligadas a essa causa têm mostrado que o suicídio tem crescido de forma constante. E o Setembro Amarelo nasce justamente do tabu que é se tratar do suicídio, né? Como um problema. Talvez trazer à luz um problema que era ignorado, né? Até pouco tempo atrás, evitado. Mas, como tudo que é problema, a gente só consegue tratar quando a gente, de fato, traz o problema à luz e traz para a mesa de conversa. Por que vocês acham, rapaziada, que o suicídio é tratado como um tabu tão grande na nossa sociedade? O primeiro ponto é que as pessoas ainda têm a questão de discussão sobre o suicídio, de isso é um ato de covardia, isso é um ato de coragem, tirar a própria vida, isso é uma doença psíquica. Isso não é uma doença psíquica, é uma escolha de cada um faz a sua própria escolha. Então o tabu primeiramente vem da falta de conhecimento do que gera, o que é o suicídio, a parte de qual ponto para a pessoa chegar a esse fim, que é o suicídio, ele é consequência ou ele é a doença em si. Existe algo muito, muito obscuro ainda acerca do tema do suicídio, justamente pela falta do diálogo, pela falta da conversa. Para iniciar a conversa a respeito disso, até é interessante a gente tentar falar um pouco de conceito e definição. Suicídio é um ato intencional de você se machucar, se ferir, com a finalidade de você tirar sua própria vida. Quando nós vamos pro ramo da psique, os psiquiatras dizem que 90% das pessoas que cometem o suicídio, elas têm alguma doença psíquica. Ou seja, ela não está completamente coberta das suas faculdades mentais para tomar alguma decisão, nem sobre nada da vida do outro, nem sobre a sua própria vida. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente começa a discutir. Então, quer dizer que não é uma escolha da pessoa, ou é uma escolha da pessoa? É óbvio que tem a ação de fazer, mas ela está fora das suas faculdades mentais de uma pessoa comum, de uma pessoa normal. Eu acho que esse é o pontapé inicial. É meio chocante, né, esse número, você pensar que 90% dos casos de suicídio decorre não de uma decisão de alguém que de fato tem o poder
de julgar de maneira equilibrada as situações, né? Então a gente vai ter diversos transtornos. Outro dia eu vi uma reportagem que o transtorno de bipolaridade era o maior dos transtornos que resultavam em suicídio. Mas aí você vai ter depressão, você vai ter síndrome de burnout, você vai ter uma série de situações, de doenças, né? A gente entra no ramo da saúde mesmo, tem CID, né? E a gente pensa que essas pessoas que cometeram suicídio, de fato, não tiveram um tratamento adequado para evitar essa situação de suicídio e nem um tratamento adequado como sociedade para que ela se abrisse e, de fato, entendesse e tratasse esse problema, né? É isso que eu ia falar. Existe o lance da vergonha, né? Que envolve toda essa questão do suicídio, né? A questão de sermos uma nação com uma cultura religiosa, católica, impregnada na sociedade. A gente tem o suicídio como algo humilhante, né? No sentido de, tipo, covardia, vergonha, medo, é um sintoma, é algo que marginaliza as pessoas que sofrem de uma doença que levam ao suicídio, né? Então, assim, pela nossa cultura religiosa emergir do catolicismo, que sempre também pontuou isso como algo, como sinônimo de condenação eterna, que os próprios protestantes herdam isso, né, de maneira ignorante, trazem para dentro da religião essa questão de que os suicidas estão condenados, né, e isso faz com que a nossa cultura tenha um olhar para o suicídio de maneira desonrosa, vergonhosa, né? Então, diferente de outras culturas que têm o suicídio como uma grande honra, né? Ou então algumas religiões que possuem o suicídio como algo honroso, né? Como, por exemplo, até o islamismo, né? Ou então os japoneses que tem o harakiri lá, que é por honra, né? Por honra, né? Tem vários significados, né? E possibilidades do suicídio. Nós aqui já não temos isso. Então a gente carrega essa cultura meio que é uma coisa desonrosa, uma coisa vergonhosa. Então falar sobre isso é complicado. Até o próprio suicida, como o Lucas bem falou, de maneira intencional, quando vai tirar sua vida, alguns até disfarçam, né? A gente tem o chamado de suicidas anônimos, né? Uhum. Pessoas que a gente não sabe se ou a própria sociedade e a família, né? Chega a ou abafa isso, ou o próprio cara, né? Que acelera um carro numa reta e se joga, bate, o cara morre, você vai achar que é um acidente, mas o cara se suicidou. E uma coisa que também a gente pode desmistificar, se pode, eu não sei, né? É que essa questão também questão de qualidade de vida, de economia, né? As pessoas na nossa sociedade estão cada vez mais infelizes, embora a gente tenha, aos trancos e barrancos, né? Mais ou menos, a gente tem hoje uma condição econômica, social mais favorável do que talvez há X anos atrás. Mas isso não traz junto com ela uma diminuição dos casos de depressão ou de tristeza profunda e tal. A gente não tem não acompanha, né, essa estatística. O que vocês acham que a gente pode fazer essa relação assim? Vida fácil torna a depressão mais recorrente? O que vocês... Eu acho, Fernando, que em relação, por exemplo, a questões econômicas, um dos grandes problemas psíquicos que existe hoje no Brasil é que a gente não está acostumado com o ritmo e o nível de trabalho e de estresse que nós estamos expostos no ambiente de trabalho. Muita gente se mata por trabalho. Na empresa onde eu trabalho, a gente sempre faz os... Se mata por trabalho no sentido literal, né? Não se mata... Não, se mata Pô, eu me mato no trabalho sempre. Um abraço pros meus chefes. No trabalho. Eles começaram a fazer uma pergunta que há um ano eles não faziam. Eles perguntam assim: você tem sentido tristeza sem razão? Eles não perguntavam isso. E agora eles estão perguntando: você tem algum tipo de descontrole nos períodos de busy? Os períodos de picos de trabalho? Você tem algum tipo de descontrole emocional? Você alguma vez chorou durante o trabalho? Eles perguntam porque isso tem sido cada vez mais recorrente. Na hora que eu recebi o meu olerite... Bate aquela depressão. Aquela depressão. Essa questão, né? Nós estamos falando de algo que
a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, pense aí, quando você terminar de ouvir esse podcast, você vai poder fazer a conta, você vai saber quantas pessoas cometeram suicídio no mundo. Espero que nenhum e algo esteja ouvindo interessante, aí. algo assim que deixa a gente perplexo. Se fala em economia, se fala em um monte de coisas, mas não fala sobre a questão, não se cobra de países, de empresa, de estado, de município que tem uma política de prevenção ao suicídio. Que é uma questão de saúde pública. Não se cobra isso. Então, quando o Lucas estava falando, acho que é uma questão importante, porque algumas coisas, e acho que o grande mal da sociedade está justamente isso, essa massificação, querer que todas as pessoas reajam da mesma forma diante de uma determinada situação. Isso fica muito claro, nós já passamos por 2 grandes guerras. Isso nos ensinou muito. Países que estavam do mesmo lado à guerra tiveram situações totalmente, as pessoas da sociedade e as pessoas dessa sociedade reagiram de formas totalmente diferentes. Então, as pessoas, cada um vai lidar com o seu desencantamento de formas diferentes. Então, isso passa, essa questão de, você perguntou por que isso não se fala, sem dúvida passa pela vergonha. Eu tenho assim, isso muito claro, passa pela vergonha, passa pelos rótulos, todo rótulo acaba sendo pejorativo. Então, como que se rotula o suicida? Basta ver isso, como se rotula. E pesquisando, os cemitérios, eles tinham lugares separados para se enterrar os suicidas, não se enterravam junto. Pesquisando também, algumas corporações, isso de uma forma muito incisiva nas forças armadas e nas forças auxiliares, são as polícias militares estaduais, o suicídio é tratado de uma forma diferente. Algumas constituições estaduais, alguns regimentos das polícias não permite guarda de honra para o suicida. Não é permitido a ele. Então, devido a isso, algumas famílias, algumas pessoas têm essa dificuldade, porque ele é visto sempre como o recurso de um fracassado. Uhum. E a gente também tem consequência, talvez, dessa herança cristã, né? Eu não sei se isso, mas o descrédito das doenças da alma, né? Das doenças mentais. Então, assim, isso aí é falta de oração, isso aí é falta de temor a Deus. Considerando que é tudo de ordem espiritual, né? Uhum. É tudo sobrenatural. Não que... Porque de ordem espiritual, eu creio que todas as coisas são, mas de ordem sobrenatural, né? Uhum. Que se a pessoa tem um problema de depressão, é algum tipo de encosto, um demônio, é alguma coisa. Ou falta de oração. Falta de oração. Nunca se considera que talvez seja origem fisiológica, né? Uhum. A questão química, né? No cérebro não está funcionando bem. Existe um déficit químico, alguma coisa que o cérebro não está reagindo, tá com falta, tá em débito ali, precisa tomar um remédio, uma medicação para suprir essa necessidade de ficar bem. Todas essas questões são totalmente ignoradas por muitos anos, né? Talvez de uns anos para cá isso tenha caído um pouco, né? Vários pastores psicólogos, o qual nós temos um aqui conosco hoje, mas que puderam ajudar e redimir isso, né? Trazer essas coisas para a luz, né? As pessoas realmente abrirem os olhos e falar assim, tem coisas que, como pastor, eu não alcanço. E o psiquiatra e o psicólogo entram em cena para tratar, né? Esse tipo de percepção demorou muito tempo, né? Ainda há muito tabu dentro do meio religioso quanto às doenças invisíveis, né? As doenças da alma. Tem tanta absurdo que acontece na igreja, mas, sei lá, a pessoa chega, tô com câncer. O cara vai falar, não, procura um médico, né? Um oncologista, vai lá. A pessoa chega e fala, tô com depressão, vamos orar aqui, que isso aí é falta de oração. Acho que tem essas questões da alma mesmo, doenças da alma, elas sofrem de um tipo de preconceito ainda bastante incidente. Talvez a vergonha vem por causa disso. Exato, também, né? Falar que tá em depressão. Né? Ou é um símbolo de você ser fracassado, né? A ditadura vivemos numa ditadura onde você é obrigado a ser feliz. Então, mas eu acho que isso aí é uma das grandes consequências dessa ditadura da felicidade, ditadura da beleza, ditadura do sucesso, né? Que a gente vive principalmente no ambiente das redes sociais, né? E tudo mais.
Tudo bem que agora tem muita gente que se dedica a ser chato nas redes sociais e ser pentelho. Mas até pouco tempo atrás isso era a grande minoria, né? A grande maioria das pessoas queria mostrar como você era feliz e como você tinha sucesso e tal. E criou-se sim uma espécie de ditadura que se você não alcançou aquele padrão, você é um fracassado. Eu acho que a nossa sociedade caminhou para uma exigência de sucesso absolutamente irreal, né? Ninguém é assim 100% do tempo. E aí as pessoas vão se desencantando com a sua vida simples ou com a sua vida normal, né? No geral, a sociedade premia o vencedor, né? Então a sociedade premia o vencedor e pune ou marginaliza ou segrega o perdedor, né? Então nós somos esse grupo de gente que vive em disputa, que vive em competição. A gente compete por absolutamente tudo, né? Então as mulheres competem na roupa de se vestir, os homens competem no carro que tem, a molecada compete por número de seguidores e os adultos também hoje competem por número de seguidores, curtida nas postagens, quem tem mais visibilidade, quem tem menos visibilidade. A gente compete em tudo a gente está competindo. Quem fala melhor, quem fala pior, quem tem a melhor opinião, quem tem o melhor candidato, quem tem os melhores valores, quem defende mais valores, quem não defende. A gente vive um estado de tensão constante. Constante. E aí o que acontece? Nessa competição, a gente quer ser sempre o vencedor. Nos debates, os debates não são mais para construção coletiva, são para ter um vencedor. Né? Você não tem um debate hoje para você chegar a uma conclusão coletiva, uma construção de gente que põe as ideias, expõe ideias e se constrói algo comum. Não, os debates hoje é pra ver quem foi o melhor, né? Quem foi o campeão do debate, quem deu mais moral, quem botou o óculos preto. Quem imitou mais. Quem imitou, A maioria é muito tênue entre incentivo e essa cobrança desenfreada que leva as pessoas a querer alcançar aquilo que eles estipulam por felicidade ou aquilo que estipulam para ele por felicidade. E aí ele sai nessa correria a todo preço. Aí ele acaba pagando um preço caro. E o fato é que a gente não descansa, né, velho? A gente não descansa. Você acorda, a primeira coisa que você faz, então provavelmente boa parte das pessoas que estão nos ouvindo acorda e olha no celular, antes de dizer bom dia pra qualquer pessoa. Você diz bom dia pra rede social. É isso aí. E quando deita pra dormir, quem que tá ali do lado da cabeceira? A Bíblia? Jamais! Celular. Né, pra você... Alguns diriam, mas a Bíblia tá no celular. Exato, mas você não abre. Sem dizer, né? O mal esse app... que faz, se você for parar pra pensar como que funciona um celular e você coloca na cama, na cabeceira, o celular da sua esposa, o seu celular, o celular dos filhos, tudo para carregar, isso dentro de um quarto e você dormindo. O celular emite ondas de frequência. Então, durante a noite, seu sono está o tempo inteiro sendo... É fake show, isso aí. Isso é nova era, mano. Você pensa que você tem qualidade de sono com o celular na cabeceira, e se não tiver no modo avião, esquece. Não, mas é que o que eu tô falando assim, antes talvez a gente tinha ambientes de debate, né? E aí você ia pra sua casa e desligava disso. Hoje não, seu ambiente de debate é 100% de trabalho do também, tempo, cara. Você pensa, de trabalho também. Você tem um grupo de WhatsApp que é o seu trabalho. É um inferno o grupo de WhatsApp. Você não consegue mais descansar. Deve ter, amigos psicólogos, deve ter algum tipo de estudo relacionado a depressão e crise de ansiedade por grupo de WhatsApp, cara. O grupo da família me deixa extremamente ansioso, cara. A quantidade de bom dia que eu recebo todo dia. E você é obrigado a responder. Eu não Se você não responder, você é uma pessoa não grata. Você é você é a pessoa GIFs de gatinho me estressam profundamente. Coisa assim. Então passa tudo. Mas essa correria desenfreada, aí os antigos já falavam que nós somos uma sociedade bem estranha. Nós perdemos a saúde para ganhar dinheiro e depois gastamos o dinheiro para recuperar a saúde, né? Então somos bem estranhos nisso. A correria vai tirando a gente, o sono, tira a paz, tira tudo. Nem férias mais você consegue tirar tranquilo porque você tem que postar. Exato. Você verdade. Tem que botar lá, tem que mostrar que você tá num lugar super legal para as outras pessoas. Senão não foi. Se você não mostrar para as pessoas que você tá feliz, você não é feliz, né? Não é só você tem que parecer. Você tem que mostrar que é, né? Você não basta ser feliz, né? Você tem que mostrar às pessoas que é feliz. E a gente tinha... Aí essa ditadura da felicidade cai
naqueles perfis das influenciadoras, né? Como que é assim uma pessoa... O que é felicidade? Essa pessoa, essa digital influencer aqui. Por isso que talvez a gente fique tão chocado sempre que acontece um caso de suicídio notável, né? Porque quando, obviamente, é um suicídio de alguém famoso, geralmente é padrão de felicidade e de exemplo pra todo... Eu lembro há pouco tempo atrás o Robin Williams, né? Aquele ator. Justamente. Que era sensacional, cara, assim. Comediante, né? Fez o Pat Adams lá, lindão, cara, tal. E de repente o cara suicida. E não é só vários. O Champignon, o músico, né? Eu não lembro se o Chorão também se suicidou. Chorão também suicidou. Caras que são exemplo pra uma galera que você olha como exemplo de sucesso. E que chega lá e tira o Kurt Cobain, várias histórias. Mas que a questão o Chester Land, que eu acho certo. Verdade. A gente falar ditadura, as pessoas não aceitam, não te dão o direito de você não ser, de você ser infeliz. Ou de você ser normal. É aquela pergunta que o salmista faz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Se você falar isso daí da igreja, o pessoal vai mandar você orar, vai falar que você está em pecado, vai falar que você não conhece Deus, vai falar que você está com maldição hereditária, vai falar uma série de coisas. Então, quando a tristeza, ela faz parte da vivência humana. O Senhor Jesus Cristo foi conhecido como servo sofredor, não foi conhecido como servo da alegria, foi conhecido como servo sofredor. Servo da alegria. Servo da alegria é bom, né? Então, eu creio que as pessoas hoje elas têm que parar um pouco e pensar nos sobre instantes finais, então, da sua caminhada, a alma dele estava em profunda agonia, né? Chorava sangue. Jesus dá claros sintomas de depressão, né? Se sentiu sozinho, se sentiu não sei o que lá. Pediu oração mais de 3 vezes, as pessoas dormiam, ele pedia oração, as pessoas dormiam, ele pedia oração. Baita vigília rolando ali, os caras dormindo. Exato, cara. Não, mas é verdade. E isso é uma falha nossa. Ele se retirava várias vezes pra ficar sozinho, justamente por causa disso. Existia não só ele, o salmista, Davi, teve episódios de depressão. Seu filho, Salomão. Exato, né? Asaf é um poeta, um escritor de salmos, um homem notoriamente conhecido por ensinar as pessoas a escrever salmos. Ele chega por volta de 70 anos da vida dele, ele olha para a vida dele e fala: em vão tenho conservado puro o meu coração. Popular, gastei meu tempo. Aí ele fala: por que isso? Porque eu olhei para a vida das pessoas e passei a desejar aquilo que as pessoas tinham e comparei com a minha vida. E vi que a minha vida não valia nada. Então hoje as pessoas, essa exposição que existe, essa rapidez que as informações chegam, essa visibilidade, você está hoje constantemente no Big Brother 24 horas e você não sabe. Você não sabe, essa é a grande verdade, você está exposto. Então isso faz com que você tenha acesso à informação, ao tipo de vida das pessoas, como essas pessoas vivem, e você se vê ali, às vezes, nas suas férias, sentado numa praia, e passa aquele rapaz no iate lá no fundo, e você fala: aquele ali que tem vida. Aí você começa... Eu aqui na Praia Grande? Então, e você tá ali para descansar, e você não desfruta daquilo que você tem, em detrimento daquilo que você não tem. Aí você coloca uma meta ótima para sua vida. Não, eu vou passar a buscar aquilo que eu quero. Aí as coisas começam a ficar inconscientemente sérias. Você cava um abismo na tua alma. A gente tá tão imerso nisso que inconscientemente a gente rotula as questões, por exemplo, de suicídio como algo impressionante, porque, nossa, uma pessoa tinha uma família tão bonita, tinha um trabalho tão legal, a pessoa tinha uma vida tão bonita, por que se suicidou? Uma família, era bonito. Então, recentemente a gente teve... a vida boa que aquela pessoa tinha. Viralizou nas redes sociais um caso de um pastor americano que veio a se suicidar há 30 anos, filhos lindos, igreja grande e tal. E a gente sempre que fala isso, né, como se fosse... é isso então que proporciona, né? Então, e aí a gente até entendo a finalidade do compartilhamento dessas coisas, de falar assim, a gente precisa estar atento às pessoas que não é estar nesses pontos em que todo mundo queria ter uma família linda dessa, o cara é um exemplo de sucesso e se suicidou, eu entendo.
Mas ainda nos choque é isso. Falar assim, ó, putz, é um cara que tinha uma família linda. Aparentemente ele tinha tudo que a gente queria ter. Então, o que nos choca é justamente o fato da gente achar que são essas coisas que nutrem uma certa felicidade, que vão deixar evitar a gente imune a um tipo dessa doença de atacar a gente. O qual uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente já percebeu isso. De vários exemplos, né? O próprio Salomão, né? Que é um exemplo bíblico disso, né? Um homem, a maior riqueza do planeta Terra estava nas mãos de um cara mulherio, que no final da sua, mulherio, dinheiro, festa. Que no final da sua vida dizia: eu corri atrás do vento, tudo é vaidade, e no maior depressão possível, ferrou. E teve há mais ou menos uns 6 meses, saiu um artigo que mostravam fotos de pessoas que se suicidaram, assim, essa pessoa se suicidou uma semana após esta foto. E era uma pessoa assim, ele com os filhos sorrindo, um sorriso de orelha a orelha, num barco assim, pescando. Aí a outra foto, uma menina numa viagem assim, tipo pra Londres e tal, tirando a foto lá, sorrindo. E eles mostrando assim que nós ensinamos as pessoas a parecerem felizes. Já que você não é, pelo menos pareça ser feliz. Nós ensinamos isso de uma forma tão boa, tão plena, que a pessoa prestes a morrer, ela está sorrindo. Esmagaçada por dentro, morta por dentro, ela está sorrindo porque ela precisa sorrir. Ela precisa mostrar o sorriso para nós. Ela precisa colocar isso, estampar isso. Houve uma outra pesquisa que dizia que as redes sociais hoje é uma das coisas que geram mais ansiedade no nosso coração. Por quê? Porque ela dá uma falsa ilusão de que nós temos diversas possibilidades de vida que a gente escolheu não ter. Por exemplo, eu vivo no Brasil, mas eu tenho um amigo na Austrália, eu tenho um amigo em Londres, tenho um amigo... Um abraço, Juliano. Posta fotos assadas que me deixa com inveja santa. Pô, o cara só fala em cartão postal só. Sidney, a Austrália é do tamanho de um ovo. O cara já é bonito. O cara já é bonito. Ainda fica postando foto em lugar bonito, então, de jeito bonito. E aí dizia assim que a gente vai se iludir. Porque, por exemplo, se eu quiser pesquisar qualquer música no YouTube e ouvir qualquer música que existe hoje no YouTube, no Spotify, eu pesquiso e ouço. Então me dá uma falsa ilusão de que eu posso fazer todas as coisas na vida e que eu tenho todas as possibilidades e opções na vida. E eu fico ansioso porque eu estou sempre fazendo as mesmas coisas. Na segunda-feira eu acordo e vou pro escritório. Eu ouço as mesmas músicas no caminho. Eu leio quase sempre os mesmos autores. Não, ou quem vai pro escritório tá no metrô vendo um cara que vai dar aula de educação física, que tá de agasalho e pensa, caramba, isso é que é vida, hein? O cara tá de tênis e eu tô aqui com esse terno apertado. E o cara que tá de tênis tá pensando, caramba, ó, ele vai pro escritório sentar no ar-condicionado. Aí é uma eterna insatisfação. Viver a própria história, né? Não, e ninguém consegue viver todas as histórias. Teve uma história muito, muito interessante sobre isso que o Lucas tá falando, que é de um testemunho de uma psicóloga que fala sobre essa questão do suicídio, que ela teve depressão e ela chegou muito perto de suicidar, né? E ela falou que momentos antes de suicidar, ela foi dar uma acessada no Facebook. E ela começou a olhar todos o Facebook dos amigos, das amigas, e começou a ver que como o povo era feliz, e ela começou a ficar cada vez pior. Ela falou assim, ela tem que tirar minha vida. Ela falou assim, eu vou entrar no meu. E ela olhou o Facebook dela e falou assim, nossa, mas eu também sou feliz. Né? Uma boa terapia. Uma boa terapia, né? Nossa, mas olha só minha vida, eu também sou feliz, olha essa pessoa. E ela falou que isso foi uma experiência um pouco diferente de tudo, porque pela primeira vez ela começou a ver o quanto a gente disfarça a nossa vida, o quanto a gente mascara uma vida que a gente quer que os outros vejam que a gente tem, mas que na verdade a gente não tá vivendo a nossa própria história. Ou quanto a gente não olha pra nossa vida e vê como ela é boa. Exatamente. Você não percebe como a nossa vida é boa e quanta coisa boa a gente tem. As pessoas distorcem Uma das coisas que o Lucas muito bem colocou no começo é entender que 90% desses casos do suicídio está relacionado a algum tipo de distúrbio de ordem psiquiátrica. Então, essa pessoa ela tem uma distorção da realidade. Ela olha para aquilo que para nós tem valor, para nós tem beleza, mas para ela não enxerga disso. E a grande questão de você lidar com essas pessoas é justamente isso, porque elas desafiam o que é óbvio, elas desafiam o real, porque elas, por algum problema, algum funcionamento, baixa serotonina,
ou algo assim, uma anemia, elas olham para a situação e elas têm uma distorção. Aí se trata o grande perigo do suicídio, essa questão das pessoas menosprezarem e tratarem simplesmente como uma tristeza, como algo que vai passar. Tem a questão química muito forte. Vai passar. Né? Não, eu passei por isso. Eu passei por isso. O fulano de tal passou por isso. Isso daí é uma fase Besteira. só. Não, para de frescura, né? Para, vira homem. Tenha coragem. O vira homem é o melhor, astral, né? essas coisas vira assim. homem, porque homem não se suicida. E não adianta. Foi a maior incidência. Exatamente. Talvez por causa dessa pressão também, assim, assim, querendo, é um machismo dessa de, eu sou um fracassado. Porque se você então atribui, se você atribui suicídio à covardia, pro homem ser covarde é muito pior, entendeu? Numa sociedade machista. Então você acho que não tem que ter, acho que a pessoa, muitas vezes as pessoas ficam procurando motivos pela tristeza. Esses motivos não estão sempre aparentes. Esses motivos não estão sempre tão aparentes assim. E quem está do lado, a melhor forma de ajudar é respeitar. Respeitar a tristeza, respeitar a forma de ser. Lembrar que a alegria ela é contagiante, sim, você pode contagiar as pessoas com alegria, mas lembrando que quando se trata de enfermidade, você não contagia as pessoas com o bem. Você pode criar um ambiente onde ela vem encontrar o caminho, ela vem encontrar ajuda, vem se autoajudar. Tem um filme muito bom. Tem um filme muito bom. Estranho isso, hein? Estranho. Mas é um filme muito bom, chamado Divertidamente. É muito bom esse filme, eu indico pra todo mundo. É um desenho, é uma animação, que é fantástico, porque ela justamente mostra... A princípio, houve uma crítica muito forte a esse filme, porque dizia que era uma supervalorização da emoção, da alegria. Mas o filme não mostra isso, é justamente o contrário. Justamente porque pela alegria ser a que queria comandar tudo, achar que era a melhor coisa era a alegria, e as outras emoções serem banidas do controle por ela achar que ela deveria dominar, a psique da menina, que é o foco do negócio, se torna uma grande bagunça, porque ela não sabe lidar com as emoções, por causa de um momento da vida que ela tá vivendo, de mudança, os pais dela estão mudando, e ela como criança não queria mudar, perdeu os coleguinhas, então a cabeça dela, que é o foco onde tá as emoções, a alegria, a raiva, sofrimento, tudo isso passando na cabeça dela, e a alegria querendo controlar tudo, pra que, não, você não tem que ficar triste, você não tem que ficar brava, você tem que ficar alegre, e ela fica até meio assim... Olha o Instagram. Tipo, meio assim, não veja isso, proíbo de ver isso. É muito louco essa análise pra mostrar que a alegria não pode reger todos os momentos da nossa vida, no sentido de que só se pode sentir alegria que as outras coisas são ruins. Quando no momento do filme ela começa a entender isso, que cada emoção tem seu lugar, tem seu propósito, ela vai entender como lidar com aquilo e vai saber atravessar o vale ali, a depressão, o problema que tá afligindo ela, tá angustiando ela, tá dando ansiedade. Então, assim, quando a gente entende isso, a gente consegue sim passar com alegria por momentos de dor, sofrimento, de momentos de desespero, né? Quando falta pra gente alguma coisa, a gente consegue entender e buscar em cada momento algo que vai trazer ferramentas necessárias pra gente poder passar por aquilo. A gente vai passar por tristezas, né? Acho que é isso. O que a gente tem que entender é que todo mundo fica triste. Todo mundo passa raiva. Isso aí. Todo mundo tem momentos de alegria. Todo mundo tem momentos de tristeza. O problema é quando isso se torna doentio, né? É uma tristeza profunda. A gente olha os heróis da sociedade, eles são heróis imaculados, né? De sofrimento, de dor, de coisas que o dia a dia a gente não imagina que uma pessoa que a gente admira tanto, que são os nossos ídolos, passa por tristeza, passa por treta de casal, passa por momento difícil, de depressão, de desespero, entendeu? A gente acha que todo mundo... Por quê? Porque a gente tem a prova de pouco. É aquela famosa frase de que a grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. Porque até o dia que a gente muda pra grama dele. E aí é outra que fica legal. A gente tem sempre essa impressão, porque a gente nunca convive. É o famoso... É a desilusão do adultério, né?
eu vou trocar a minha esposa por uma outra mulher. E por quê? Porque essa aqui é ruim, até que eu case com a outra e a outra fique ruim. Muito bem. Né? Dá uma saudade da primeira. Exatamente. Porque é aquele negócio, até o momento que você vai para aquele lugar que você percebe que aquilo ali não era bem aquilo como você imaginava, que na verdade você queria aquilo. Então, assim, essa continuidade de insatisfação preenche a gente sempre. Eu quero fazer uma pergunta pro pastor Josué. Ele usou o termo ditadura da felicidade. Se eu não me engano, é o Pondé usa o termo tirania da felicidade também. Sim. Exatamente o que é isso pra você? A ditadura da felicidade. Eu entendo, quando eu entendo essa questão da ditadura, é algo que é imposto. Que é imposto a todos, não respeitando a individualidade de cada um. Não respeitando a história de vida de cada um. E felicidade em que sentido? Então, a felicidade, ela é algo bem complexo, ela é algo assim, metafísico, é algo que você sente, mas que você não consegue explicar, né? Não é matemático, né? Não é algo matemático. Acho que essa é uma dificuldade, porque você cria uma fórmula, se é assim, não é um felicidade. alvo, entendeu? A felicidade é o bem-estar. Eu classifico assim. Quando eu falo que eu estou feliz, é quando eu estou bem-estar. Mas isso nem sempre está relacionado à ausência de problemas ou de adversidades. Mas quando eu consigo ter as coisas de uma forma equilibrada. Os judeus chamavam isso de Shabbat Shalom, né? É o estado de alma completo, harmônico, em paz, né? Eu consigo ter tudo de forma equalizada. Eu consigo, em meio à tristeza, usar essa tristeza para passar por um processo de ressignificação, enxergar novos significados, novas perspectivas, entender que as adversidades, o deserto vai ser para eu criar resiliência na minha vida, por exemplo. Então eu vou olhar as coisas sempre com uma perspectiva de que, pelo viés da esperança. Não é aquela questão, é surrealidade, não é nada disso. É questão de que nem também o determinismo, olha, tinha que acontecer, eu tenho que aceitar isso, vou fazer o que? A vida é assim, né? Não olha dessa forma. Mas diz que as coisas, elas são impostas e eu tenho a liberdade de aceitar ou não. É aquela velha história do cavalo que estava sendo sacrificado lá no poço. Todo mundo esperava que a terra que estava sendo jogada sobre ele fosse para encobrir o corpo dele. Ele fez daquela terra nada mais do que o trampolim para sair do poço, porque à medida que a terra caía, ele falava, eu não vou ser enterrado, e chacoalhava, e a terra ia para baixo da pata dele, ele foi subindo. Então, a forma como nós reagimos às adversidades vai determinar muito como nós vamos passar por ela, ou elas vão passar por nós. É gostoso ouvir isso e enche o coração de esperança, porque é um olhar... Você não tá pensando em suicídio, não. Enche o coração de esperança, porque eu tenho um cavalo que tá num buraco. Tem um cavalo que tá ali. Porque eu digo em relação à felicidade, a gente tem a perspectiva no nosso cotidiano de realizações. Do primeiro lugar, da realização financeira, da realização do sucesso, de chegar no cargo, de alcançar e tudo mais. E esse olhar é mais bíblico e tem mais a ver com o contentamento de Paulo. Deixa eu te contar uma coisa. Só corrigindo um negócio aqui que eu falei Shabbat Shalom. Shabbat Shalom é sábado, né? É o descanso, né? Mas o que eu quis dizer é o Shalom, né? Que quando eles... A paz, né? A paz. Que quando o Shalom, geralmente a gente só atribui a paz. A paz. A gente nem sabe o que quer dizer isso. Na cultura judaica, o Shalom, que eles falam Shalom de Deus, é a harmonia, né? É a plenitude de sentir paz por qual seja o momento que você está passando, né? É o Shalom, é você desejar muito mais do que você tá um momento de paz, descansando, né? Que o homem no seu sofá, o homem que quer paz não quer briga com ninguém, né? O homem que está em paz não quer briga com ninguém. Então o Shalom de Deus é esse completo estado de harmonia com todas as coisas. Eu vi uma cena que me marcou muito. Anos atrás, em 2012, teve o incêndio na comunidade do Moinho, ali no final, aqui no centro da cidade, ali um pouco perto da LBV. No final do dia, as pessoas começaram a retornar para a comunidade. Pessoas que trabalhavam, muitos nem foram informados ou não retornaram porque não foram liberados. E chegou um senhor, e a família dele estava ali. Ele chegou e perguntou, chegou de serviço,
com a mochila nas costas, e perguntou: vocês estão bem? Vocês estão bem? Ele falou: estão bem, pai. Ele foi lá e falou: pai, o nosso barraco pegou fogo. A gente não conseguiu pegar nada, quase nada. Ele abraçou aquela família e virou as costas e foi embora. Eu pensei que ele tinha abandonado aquela família. Ele abandonou aquela família, foi embora. Mas daqui a pouco aquele homem volta com madeirite para começar de novo. Pô, o cara deve ser feliz. O cara deve ser feliz. Ele, em momento algum, ele chegou ali preocupado. Sabe? Vocês pegaram a geladeira, vocês pegaram o fogão, vocês pegaram a cama. Ele não pensou em nenhum momento no prejuízo. Ele pensou no benefício que a família estava ali. Com isso eu vou caminhar. Eu acho bonito quando Jesus cura aquele jovem que está à beira do tanque de Betesda, tanque de misericórdia. E Jesus fala para ele: carrega o seu leito. E o homem pega aquele leito e sai andando. Porque toda vez que aquele homem olhasse para aquele leito, ele ia se lembrar de que a vida dele partiu daquele leito de onde ele ficou 38 anos paralisado. E aquilo motivaria ele de alguma forma. Ele não poderia esquecer dos 38 anos que estavam paralisados. Mas isso parte de uma profunda significância, né? De conseguir atribuir significado a novos significados, Hernani. É isso. Mas não é assim, dados estatísticos também, né? Puxando aqui os dados estatísticos. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre adolescentes e jovens, né? Até 29 anos. É a segunda causa de morte. E a gente também no grupo exclusivo Telescópio grande, tá? No nosso WhatsApp, que bomba de notícias e coisas, discussões. A gente falou lá uma notícia que algumas universidades americanas estavam oferecendo a disciplina de felicidade para os estudantes aprenderem a ser felizes. Não sei como é que seria a prova. Quantos créditos, né? Mas tinha essa disciplina. Desenha um smile. Você dá por dia. Exato, né? Tinha essa disciplina e a galera discutindo sobre a importância de se ter uma disciplina na faculdade onde você aprende a ser feliz, né? Vocês acham que dentre a juventude, né? Nós somos jovens, né? E trabalhamos com jovens, e vocês principalmente, o Rodrigo e o... Não, todos vocês, né? Menos eu. Lidam com juventude. Eu trabalho mais. Você né? Tem filhos, mais... Vocês acham que essa incidência nessa galera é consequência de uma falta de felicidade ou de uma falta de significado? Então, há um tempo, eu não lembro qual foi a rádio, mas é uma rádio que estava fazendo uma pesquisa acadêmica. E eles perguntaram para os jovens, disseram assim para os jovens: nós falaremos daquilo que vocês quiserem que a gente fale, para ter significado para vocês, a gente quer falar para vocês. E aí abriram lá diversos temas, era aberto, não colocaram lá, escolha entre esses 10. Abriram. E o tema mais escolhido pelos jovens era medo. Bizarro, porque eles acharam que ia ser tatuagem, sexo, sei lá, qualquer coisa assim. E era coisa medo. Que tiozão acha que jovem fala. E era medo. E aí, quando eles foram começar a conversar a respeito de medo com os jovens, eles perceberam que o primeiro medo dos jovens era de não ser pelo menos aquilo que os pais deles são. Porque os pais colocaram isso na cabeça deles. A maioria dos nossos pais contou aquela história. Eu quando era pequeno, carregava o bujão na cabeça. Eu, quando era menino, não tinha nada. Eu usava um chinelo com prego embaixo. E vocês estão saindo de uma posição muito à frente. Você está fazendo uma universidade. Eu fui me formar depois dos 40. Você nunca vai poder contar essa história para seus filhos. Porque você tem Crocs. E aí... Eu acho que isso traumatiza também, ter Crocs. Né? Isso gera um medo e uma ansiedade de, meu Deus do céu, eu preciso realizar muito. Eu preciso alcançar muito. Uma segunda coisa, e aí já é fora dessa pesquisa, e aí é a questão que eu acredito, é que eu acho que a gente diz muito a respeito do nosso passado, como se o nosso passado sempre fosse incrível, nosso, né? Eu ainda também sou novão, mas em especial as pessoas mais velhas. Eu empinava pipa, jogava bola na rua até tarde, empinava pipa, jogava bola de gude, rodava peão. Você fica
enfurquinado, não sei nem se existe essa palavra, nesse celular o tempo inteiro. Você vai comer videogame, vai comer celular, no dicionário, vai comer WhatsApp. Enfruquinado. Essa gíria é jovem. E isso, os jovens começam a falar assim, caramba, então eu tenho que chegar muito mais longe, o meu presente é uma droga, porque o do meu pai foi muito melhor, e aí, por fim, eles olham pro nosso tempo, olham pra nossa economia, que ela já esteve caminhando pra cima, mas hoje já não está, é um momento de crise, que você precisa ser cada vez melhor, e as vagas de emprego cobram cada vez mais para pagar cada vez menos, a pressão é cada vez maior, e eles olham essa instabilidade no nosso tempo e se assustam. E além disso, entra na sua pergunta, finalmente, que é a questão do significado. E além disso, eles perguntam: o que é que eu vou fazer da minha vida que vai preencher de alguma forma, a partir da atividade laboral, vai preencher um vazio que eu tenho dentro de mim. Antigamente as pessoas nos perguntavam muito a respeito disso. Você tem que trabalhar porque você tem que pagar o seu aluguel, você tem que comprar a sua casa. A partir do momento que você tem a casa e você tem o pão, você começa a se perguntar a respeito de outras coisas. Como é que eu encontro significado para o meu trabalho? Como é que eu encontro significado para a vida no trabalho? Com o meu trabalho eu sirvo quem? E sirvo o quê além de mim? Essa atribuição de significado às coisas é um fenômeno mais recente, né? E aí quando você, numa sociedade pós-cristã, você tira o Cristo, você tira a significância e não deixa nada. O vazio. O lance é esse, porque assim, isso que o Lucas bem falou, é que a nova geração vive uma dualidade, né? Entre você encontrar um trabalho que vai surpreender, né, as gerações passadas, que tipo assim, né, vocês que achavam que eu não era capaz, olha o que eu tô fazendo, e é o fato de encontrar significado no que se está fazendo, né? Ou seja, eu faço para provar algo para alguém, ou eu faço porque aquilo tem sentido para mim, ou é o que eu amo. Porque a gente tem uma geração empenhada em lutar por trabalhar naquilo que ama. Assim, há muitos anos não se tinha isso. Nós passamos por uma sequência de umas 3 gerações que trabalhava por carreira, dinheiro, sobrevivência, sustentar. Então assim, meu pai, meu avô saiu de casa para trabalhar, para conseguir sobreviver, botar dinheiro em casa, para poder sustentar a família, para ser alguém na sociedade, para poder ser alguém respeitado, né? A gente mudou essa chave para uma geração que agora vê no trabalho sentido para a vida. Ou seja, o trabalho não pode ser mais só um trabalho. Então isso gera um problema também. Acho que gera uma pressão, né? Gera uma pressão, porque, ou seja, eles não fazem nada que não seja aquilo que eles amam. Se não for pra fazer o que eu amo, eu não quero trabalhar. Eu tive a experiência de um menino, trainee, entrou lá e falou assim: eu vou sair dessa empresa porque eu não nasci pra fechar relatório. Pois eu falei, então, eu também não nasci pra isso. É isso aí. A gente tem uma geração... O cara que nasceu pra isso é um desgraçado. Exatamente. A gente tem uma geração extremamente mimada em relação a isso. Uhum. Porque não sabe que que a gente faz muitas vezes durante vários períodos da nossa vida um monte de coisa que a gente não quer fazer. É que não foi preparada pra isso que a gente tá discutindo até agora. Exato. Ou seja, a gente... Pra ter obrigações, ou ser infeliz, ou saber que a vida é assim. Exatamente. Ou seja, o sofrimento é rejeitado em todos os espectros da vida. Uhum. Então, a busca por sentido se tornou uma obsessão porque eles só acham que o sentido está ligado à felicidade. Tem um episódio do Black Mirror problema dessa última temporada, não sei se vocês assistiram Black Mirror. Assisti. Que a mãe consegue bloquear tudo que causa sofrimento à filha. Então, o problema é esse, mas assim, eu digo que assim, o problema maior dessa geração é de que para eles o significado e o sentido da vida não está atrelado ao sofrimento. Isso é um problema. Entendeu? Por quê? Porque a partir do momento que você diz que se aquilo te dá significado, se aquilo que você ama vai te trazer só felicidade, então o sofrimento não pode estar incluso naquilo. Então tudo que causa sofrimento eu rejeito. Eu passo. Então se aquilo me causa algum obstáculo que vai me fazer sofrer, aquilo não é o que dá sentido pra minha vida. Porque o que dá sentido pra minha vida são coisas prazerosas. Mas isso é mentira. Mas eu acho isso é uma mentira que citou o Eclesiastes, eu acho que essa é a conclusão, né, milenar do Eclesiastes. Assim, eu caminhei atrás de tudo, eu tive tudo, eu consegui tudo. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada. Tipo, eu acho que essa é a crise da galera que
assim, as metas são inatingíveis e quando você chega lá, Não era você aquilo. vê que não é É aquilo. que a escada tava apoiada no muro errado, né? Então, E aí você não sabe. Então, assim, o lance todo que eu vejo nesse problema geracional que tá emergindo é justamente renegar o sofrimento. Achar que o fato da gente ter sentido e significado não tem sofrimento. É tudo lindo. Quando eu trabalho é prazeroso. Tipo, eu quero ter o trabalho do Whindersson Nunes, que é um youtuber que grava vídeo, faz palhaçada e é rico, é bilionário. Então, assim, eu quero ter isso. Só prazer, só coisas lindas, só uma coisa maravilhosa. Então, assim, em todos os aspectos. Estou usando o exemplo do youtuber, que é uma profissão que hoje é desejada por milhares de jovens aí da nova geração. Mas a gente tem várias outras profissões que as pessoas não querem fazer isso e não querem passar por nenhum tipo de tristeza. Só que fazendo isso nós criamos uma sociedade mais ainda presa à questão da ditadura da felicidade. Né? O que é absolutamente incompatível com a nossa fé cristã. Mas essa busca, ela é até algo natural, né? Dentro da administração, da psicologia, você vai ter a escala de Maslow, né? Onde ele vai falar sobre as fases da sua vida, onde você tem primeiro você tem as necessidades fisiológicas, né? Depois no topo lá a autorrealização. Então, a grande questão, eu vejo, é natural do ser humano, é uma força motriz do ser humano, essa autorrealização, o conquistar. A grande questão é isso. Conquistar para quê? O que te move? Você está correndo atrás disso porque esse ter vai fazer você ser feliz? Eu penso que é um dos deuses da nossa geração. Realização pessoal é um dos deuses da nossa geração. É o nosso umbigo. E aquela questão, eu gosto muito, agora fazendo só um merchan, não estudei lá, só fazendo merchan, eu gosto muito do slogan do Palavra da Vida, sabe? Que é mais ou menos resumindo, Deus não te criou para você ser feliz, Deus te criou para você ser santo. Isso choca, porque a gente passou a vida inteira escutando que Deus me criou para ser feliz, Deus me criou para ser alegre, Deus me criou para ficar pulando, né? E você fala, não, calma aí, a preocupação de Deus não é com a sua felicidade. A preocupação com Deus é que a sua vida pareça com a de Jesus. Aí quando fala isso, você dá um choque, você dá um banho de água fria nas pessoas, porque aí você vai ver que aquele cristianismo que é contra a cultura cristã, que vai na contramão de tudo isso, essa é a grande verdade. Quando você falou da questão de lidar com jovens, uma vez eu vi um jovem num bate-papo informal, ele falou, olha, eu posso ter todas as crises, renite, tudo, mas se tem uma crise que eu creio que por eu ser cristão eu não posso ter, é uma crise existencial. Eu não posso ter uma crise existencial. Ele falou, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei para onde eu vou. Pô, eu não sei, cara, porque eu já passei várias crises existenciais. Então, mas eu acho que o cristianismo, eu acho que é essa... Ele responde, talvez não na sua plenitude, de uma forma muito clara. Em alguns momentos você vai distorcer, isso não vai ficar, mas está ali. É a verdade, é a estrada que você vai caminhar. Em alguns momentos você vai trilhar essa estrada sem fé, sem acreditar, sem confiar. Obedecendo só. Mas desde quando depende de fé para você caminhar? Então vocês acham aí que esse cristianismo, não o enlatado, o cristianismo do Cristo, de alguém que não colocou as expectativas naquilo que se podia ter, não colocou as expectativas naquilo que se podia acumular, o Jesus Cristo, vocês acham que a nossa igreja cristã responde a essas questões? Ela é eficiente ou eficaz em atender a essa expectativa social? Porque muita gente pode chegar na igreja hoje com discursos de campeão vencedor, né? E Jesus, como a gente falou, passou no Getsemane, Jesus morreu, né? O nosso rei não tinha nada disso que é meta social para a maior parte. Vocês acham que a igreja hoje é uma resposta ou um alento a essas questões existenciais aí que o pastor Josué trouxe, ou para essas depressões modernas? Eu acho que muitas vezes ela coloca lenha nisso tudo. Exemplo claro,
um jovem passa numa faculdade não expressiva, ninguém chama ele lá na frente para orar. Não é bênção suficiente. Mas ele Passa na USP. Passa na Universidade Federal de Põe Brasília. até no site da igreja. Nossa, ele vai lá, porque é aquela questão. Então, essa No site da igreja. Aprovados 2018. A gente trabalha muito com essa questão da meritocracia, do merecimento, das recompensas. Faz o bem, recebe o bem, dá o dízimo, recebe em dobro. Então, a gente trabalha com esse sistema. Agora, se você for ver o lado da proposta de Jesus, a proposta de Jesus é assim, você quer ganhar sua vida? Perde. Então, mas eu acho que é isso que é a chave, a beleza do evangelho, quando você aceita e entende, porque se você não tem nada, se você não é nada... Você tem tudo. Paulo vai falar isso, como nada tendo, mas possuindo tudo. Exato, abre mão de tudo. Quando você abre mão de tudo, você não tem nada a perder, entendeu? Então quando você entrega tudo na mão de Jesus, não só a sua vida, mas tudo que ela carrega, você entra num sistema de dependência que tira de você absolutamente a pressão do sucesso, porque... Não, acho que o primeiro erro nosso, e aí dentro da realização pessoal, dentro da tirania da felicidade, dentro de tudo que a gente falou, é porque o primeiro erro de todos é que realmente a gente acredita que a nossa vida é nossa. Eu realmente acredito que eu mando na minha vida e eu preciso ter pra mim o que me dá prazer. Eu preciso ter as respostas que quero para os problemas que eu decidi pensar que tenho. Dentro disso, a resposta para a tua pergunta, se a igreja ela faz esse papel, não faz. Não faz. Quando a gente fala de igreja evangélica brasileira, a gente tá falando de tanta coisa. É que é o problema da estereotipação, né? Vamos Poxa de retalho. Vamos pensar assim, claro que tem lugares que faz. Tem lugar que tem muita gente séria, muita gente que serve a Deus, mas muita gente que serve a Deus bem intencionada, mas ainda despreparada. Mas muita gente séria, com o coração no lugar certo. Mas no modo geral, no sentido geral, não faz. No discurso do preconceito, no estereótipo. Do preconceito. Por quê? Porque as pessoas de lá de fora são do mundo. Nós somos santos. Nós somos especiais. Nós temos algo mais. Alguém disse que nós somos especiais, nós acreditamos que somos especiais. Sem ser. Sendo que o nosso Cristo, que como você mesmo disse, é rei, quando ele está sendo entronizado, em Mateus 27, ele está sendo entronizado com pessoas cuspindo nele, colocando uma coroa de espinho, batendo nele, ofendendo ele, e dizendo lá de forma de chacota, aqui está o rei dos judeus. Esse é o nosso rei. E aí, quando eu olho para essa figura desse Cristo, e dessa imagem como esse Cristo sendo meu rei, aí eu coloco em xeque todas as outras coisas. Porque como é que esse Cristo é o meu rei? E que tipo de servo eu sou? Se eu quero qualquer coisa além disso? Que tipo de cristão eu sou? Se eu quero qualquer tipo de realização pessoal? Que não passa pela cruz, né? Que não passa pela cruz. E eu achei interessante uma fala do Josué, que ele diz que ele usou a frase lá do PV, porque a gente pensa que ser santo é algo para nosso próprio benefício. Quando santidade fala sobre o outro. Uhum. Você é santo pro outro, né? É por causa do outro que você é santo. Ou seja, você se torna alguém melhor para servir o outro. Então, quando a nossa fé passa por esse crivo de dar a vida por alguém, que é o que nós temos, quem é o rei do reino a qual nós pregamos, né? Dentro do evangelho. É um rei que morreu numa cruz, que deu a vida por todos. E quando ressuscita, vira pra gente ressuscitado, depois de vencer a morte, diz: façam o mesmo, deem a vida pelos seus irmãos, amem os seus irmãos como se eles fossem extensão de vocês, sangrem por eles, né? Eu me lembro de um filme que é ruim, né? Agora esse é o Rodrigo que eu conheço, é por isso que eu pago o seu salário. Que é ruim, que é o filme do Hércules lá, que não o que o menino do Backstreet Boys fez, não, mas o que o Dwayne Johnson fez, o The Rock fez, e que tem um momento lá na batalha que é um especialista em fazer filme ruim. Que tem um momento que é uma vertente do filme Hércules, que diz que o Hércules conquistava as coisas por causa da sua equipe, né? E quando depois de conquistado aparecia, e todo o mérito da conquista ia pra ele.
mas graças à sua equipe, seu time de guerreiros, seus coaches, ele conseguia realizar as tarefas impossíveis, que para qualquer homem seria impossível. Mas tem um momento no filme muito interessante que ele está em batalha e o Hércules é atingido no ombro, e aí ele começa a sangrar aqui, e aí vem um dos guerreiros dele, né, e pega a capa dele e cobre o ombro do Hércules, né, do The Rock, cobre o ombro dele e fala no ouvido dele: não deixem que eles vejam você sangrar. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque na hora que eu vi essa cena eu falei assim, cara, os grandes ídolos, né, da nossa sociedade, do cinema, da mitologia, das mitologias, eles são caras que não podem ter imperfeições, né? Eles são inatingíveis, são pessoas que são indestrutíveis, invencíveis. Enquanto nós temos um rei do nosso reino, sangrou numa cruz onde todos podiam ver do alto do Gólgota lá, sangrando, sendo cuspido, sendo transpassado pela lança e morrendo. Então eu penso assim, nós que carregamos o sinal do reino de Deus, né, que somos seguidores desse rei, nós fazemos parte, o prazer nosso está em fazer parte do sofrimento, né? O John Fox escreve isso no seu livro, o livro dos Mártires, né? Que os povos que morriam em favor do Cristo eram povos que sabiam o quão prazeroso era fazer parte dos sofrimentos do rei, do Cristo, né? Isso dava prazer e sentido à vida deles. Ou seja, eu não estou no mundo para satisfazer os meus desejos, eu estou no mundo para a glória de Deus. E qual é a glória de Deus? É que eu dê a minha vida em favor dos outros, né? Que eu entregue a minha vida em favor dos outros. Só assim eu vou encontrar a vida. E o parâmetro de sucesso do cristianismo é o menor, é o mais fraco, é o que chora, é o que é perseguido. É o que os últimos serão os primeiros. Exato, né? Geralmente são os marginalizados, os segregados. Mas, voltando ao suicídio, né, e ao que motivou a nossa conversa, a gente quer indicar, tem um site do Ministério da Saúde dedicado à prevenção do suicídio, vai estar no link aí do episódio, então quem quiser pode clicar no link, mas tem várias cartilhas lá, cartilha para imprensa, cartilha para N atores, né, dessas situações e da sociedade. Tem um folheto mais geralzão, e aí eu vou ler alguns trechos porque, enfim, estamos falando sobre suicídio, e aí talvez seja interessante para você que está passando por isso ou que tem alguém próximo, né? Com relação a pedir ajuda, quando você está numa situação de pensamento suicida, você tem que ser respeitado e levado a sério, você tem que ter o seu sofrimento levado em consideração, você tem que falar em privacidade com as pessoas sobre você mesmo e sua situação, você tem que ser escutado e ser encorajado a se recuperar. E para você que está observando isso, alguns sinais de alertas para suicidas dentro desse material que ele indica são a falta de preocupação com a própria morte ou a falta de esperança, a expressão de ideias ou intenções suicidas, com frases como: eu quero desaparecer, eu vou deixar vocês em paz, eu queria dormir e nunca mais acordar, etc. Essas pessoas se isolam cada vez mais. E não é uma receita, né? Tem outros fatores N, mas esses são alguns que a gente tem que observar. Se você conhece alguém que está passando por isso, o que você deve fazer é encontrar um momento apropriado e um lugar com calma para falar com essa pessoa, né? Com o potencial suicida. Incentivar essa pessoa a procurar ajuda de profissionais de saúde, né? Então não se resuma a falar, vai procurar a igreja, não é essa a solução mágica, não é isso que a gente está propondo aqui. Procure as instituições de saúde, fique em contato com essa pessoa, acompanhe essa pessoa, não deixe essa pessoa sozinha, né, para evitar e evite o que não se deve fazer, não condene. Aí tem algumas frases aqui que é interessante, por exemplo, falar isso é covardia, ou isso é loucura, ou é fraqueza, né? Não banalize o sofrimento dela, falando, é por isso que quer morrer, só por isso, eu já passei por coisas bem piores e não me matei, né? Ou não opine, do tipo, você só quer chamar atenção, te falta Deus, isso é falta de vergonha na cara. Não dê sermão, falando tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, siga em frente. Ou não falar simplesmente frases de incentivo sem sentido e vazias como, a vida é boa, pense positivo, leia o The Secret. Não, The Secret não tá no folheto. E o importante, onde você pode buscar ajuda, né, nos serviços de saúde, nos CAPs, que é o Centro de Apoio Psicossocial,
e nas unidades básicas de saúde, né? Nas grandes cidades tem vários CAPs. Aqui em São Paulo, onde a gente tem bastante, procura. Se na sua cidade não tem, procura o serviço de saúde da sua cidade, orientação, né? Em caso de emergência, SAMU 192, né? Para socorro e tudo mais. E o Centro de Valorização da Vida, que é a instituição de organização social, que é referência nisso, com ligação gratuita. Você pode ligar no 141 ou no 188, né? Ou entrar, eles atendem por chat. Hoje eu entrei no site deles para dar uma olhada, é bem interessante. Atende por chat, Skype e tudo mais. Assim, não fique sozinho, né? E a gente queria também falar assim, procure uma igreja, né? Então, eu ia falar isso, assim, na verdade, assim, a situação é triste, em termos gerais, mas como o Lucas falou, existem gente boa nesse negócio. Com certeza. Por exemplo, tem programas como Celebrando a Recuperação, que é um programa super, assim, bom e proveitoso para quem tá, talvez, passando por situações diversas. E é um negócio muito legal, vale a pena, e muitas igrejas participam desse programa, tem esse programa Celebrando a Recuperação, várias igrejas participam disso e muita gente já foi transformada através disso. Então tem igrejas fazendo trabalhos muito relevantes na área. Infelizmente temos muitas ainda que ainda não compreenderam o real sentido de ser igreja, né? Mas você que está numa igreja, por exemplo, que está ouvindo esse programa, está dizendo, minha igreja é uma dessas, que não se preocupa, que fala todas essas... Lembre-se que você também é parte dessa igreja e que você deve também pensar em como ser igreja para esse tipo de gente que está precisando da tua ajuda. Então, a gente às vezes terceiriza o problema da nossa igreja, achando que eu não sou parte ou dessa levante igreja. essas discussões da igreja, Levante, né? Também, promova. Seu pastor prega sobre isso, cara. Assim, é um tabu tão grande. A igreja é o lugar onde a gente se lembra com esperança das utopias. Né? Nós precisamos trazê-las para perto de nós. E como a gente faz no mundo mal? A igreja serve para isso, é o lugar que sinaliza o reino, é o lugar que fala de um reino que é justiça, é esperança, é paz, é beleza. Então a gente mostra isso, um pouco do que virá através das nossas vidas, entendeu? Mostrando que no sofrimento, né, é o Salmo 23. Né? Deus não te tira do vale da sombra da morte, mas Ele garante que vai estar com você. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Então, assim, a gente tem que alimentar esse tipo de esperança. O fato da gente ter um Cristo ressuscitado mostra que a igreja é pro amanhã. É uma igreja que fala de recomeços, de possibilidade de restauração. A nossa fé fala de fazer nova todas as coisas. A cada manhã as misericórdias se renovam. O pão é de cada dia. Ou seja, toda a mensagem do Evangelho, toda a estrutura que dá base para a igreja de Cristo é uma renovação de tudo, é uma reconstrução. Ou seja, não existe ponto final até que se venha o reino para dizer para você e mostrar para você que todas as coisas são feitas novas, entendeu? Então é um reino de esperança, ter esperança, né? É um reino de esperança. Eu acho que é isso que também incentive a sua igreja a tratar desse assunto, né? Vamos vencer esse tabu, essa questão de suicida vai pro inferno direto. Sei lá. Isso já tá provado de que não é o discurso, não é bíblico, não tem nada a ver, cara. A gente tá falando de ser sociedade, ser igreja, ser corpo de Cristo. Então incentive a sua igreja, né, o seu pastor, você pastor que ouve, líder de comunidade, traga esse assunto pro cerne da questão, porque tá cada vez mais perto, né? Tá cada vez mais presente, é cada vez mais constante, tá cada vez mais à luz. E os problemas à luz não são novos problemas, são problemas que sempre estiveram ali. É que agora a gente tá tendo coragem de botar o dedo na ferida. Sim, meus amigos, rolou, passamos da hora, eu acho. Josué, brigadão pela disposição. Esse cara merece um beijo, um abraço. Aí eu deixo pra você. Eu daria um beijo com certeza nele. Brigadão pela sua disposição, pela sua amizade. Você é um cara sensacional, que a gente admira. E deixa a sua mensagem aí pra galera que estiver nos ouvindo, a sua mensagem final. Você que tá ouvindo e de uma forma muito específica, queria falar pra você que tá vivendo sem esperança, que tá pensando em suicídio e se culpa até, se sente até pior do que as pessoas por pensar nisso. Se sente sem fé, sem alento. Só quero que você pegue a sua Bíblia ou pegue
acesse Jesus andando ao lado dos discípulos na estrada de Emaús. Nunca a sua fé, Jesus nunca contou com a sua fé para fazer algo com você. Ele caminha do seu lado mesmo quando você não crê nele, ele caminha do seu lado mesmo quando você não está vendo ele, ele caminha do seu lado mesmo quando você usa que ele foi, ele era, morreu, ele está ali do seu lado, ele está caminhando com você. Em algum momento ele sabe que ele é o Todo-Poderoso, ele sabe que em algum momento ele vai abrir os seus olhos. Então que você, às vezes a gente fica falando, tenha fé, tenha fé, tenha fé, e às vezes você não ora justamente porque você não tem fé. As orações, fé não é um selo que vai dar garantia que a sua oração vai chegar no céu. É Jesus que vem até você, é Jesus que te segura pela mão, é Ele que caminha com você, foi Ele que falou que estaria com você todos os dias. Eu quero deixar só uma frase de um pastor, Robert Schuller, que ele fala que permita que suas esperanças e não as suas feridas modelem o seu futuro. Caminha. Tá sem fé? Vai caminhando sem fé mesmo. Em algum momento, Jesus Cristo vai se revelar para você. Rodrigo. Bom, eu quero deixar aqui meu boa noite. O meu boa noite é ótimo, né? Depende do dia. Pode ser bom dia ou meu boa tarde para você que... Ou olá. Ou olá, simplesmente. mas o meu Shabbat Shalom, né, para vocês. Mas eu quero agradecer de verdade o pastor Josué aí. Josué, obrigado, meu amigo, mais uma vez por a gente estar juntos, né? Fazia tempo que a gente não se via, agora tá aqui de novo. Obrigado. E eu quero agradecer ao Hernani, ao Lucas, mais uma vez, muito obrigado, né, pela presença desgraçada de você. É isso? É legal. Caraca, não tem que cair da cadeira. Um prazer indescritível, né? Um prazer miserável tá com vocês aqui. Mas eu quero também deixar à luz dessa palavra do Josué um versículo que é como que Deus se preocupar sempre com o seu povo, no sentido que a gente esquece muito fácil as coisas que nós deveríamos ser gratos todos os dias, né? Que tá lá em Lamentações de Jeremias, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá... Profundamente depressivo. Profundamente depressivo, Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Que é uma das passagens mais bonitas num livro de lamentações, né? Então, ou seja, que nas suas lamentações, nas suas maiores angústias, você traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém. Lucas Vieira. Quero deixar o meu boa noite pro Rodrigo. Meu bom dia pro Hernani e meu boa tarde pro Josué. Gente, muito obrigado por vocês que estão acompanhando a gente já nesses 2 anos, ou você que chegou agora. Esse formato novo tá muito gostoso de participar, muito bom de fazer. Acompanha a gente, tem muita coisa boa que vai vir ainda. E obrigado, pastor Josué, obrigado, Nani, Rodrigo. É sempre muito gostoso estar com vocês. Sim, e meu trabalho aqui pra fechar é dizer tudo que vocês disseram e falar, não, mentira, fui muito abençoado, foi muito legal, tô muito feliz com esse novo formato, agradecer nós e agradecer também ao pessoal da Crentaços que viabilizou a nossa volta, né, nosso retorno, tudo tá acontecendo. Obrigado. Graças ao casal Zimmer. Nossos novos chefinhos. Né, que disponibilizaram assim, cara, faz o que vocês quiserem, só manda e a gente disponibiliza, né, deu total autonomia pra gente. E a gente convida todo mundo, assim, eu sei que tá chegando bastante gente, né, e nova, que não nos conhecia. E se agreguem, né, como eu falei no começo, despretensiosamente a gente quer construir junto com vocês mensagens de esperança, né, eu acho que sempre tem a ver com isso que a gente conversou aqui. Já disse, estimule essa discussão na sua igreja, estimule essa conversa na sua igreja. Isso é ser igreja, né? Isso é ser corpo de Cristo. É caminhar num caminho de dor, né? Que Jesus falou que a gente ia ter aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E é essa, acho que é a mensagem do evangelho. A gente sofre, a gente sangra, a gente soa, a gente chora, mas a gente tá junto. E como corpo a gente vai se levantar e caminhar como o nosso canal que ressurgiu das cinzas e voltou. Então fica aí o convite, participem, mandem suas mensagens. Eu me comprometo aqui, compromisso público. Vou ler e talvez responder. Não, mentira. Vou responder mesmo que seja
Obrigado. Ok. ok. Né? Entra aí, curte a fanpage, a gente continua com a fanpage, facebook.com/canal Telescópio, a gente continua com o canal com os programas antigos, então entra lá e assiste, ou não, e a gente continua nessa caminhada, certo? Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!